galerinha! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo com o Especialista. Aqueles 15 minutinhos para a gente entender um pouco mais da área de investimentos das diversas instituições financeiras do país. E hoje eu trouxe um expert na área de investimentos, um cara muito fera na área, formado em economia e trabalha em uma grande instituição financeira aqui do nosso país. Hoje nós vamos conversar com o Yuri. Seja bem-vindo, Yuri! Obrigado, Dani. Obrigado, pessoal do PAP. Uma grande honra estar aqui falando com vocês, essa instituição aí que admiro bastante e atualmente escolhi, para ser minha primeira instituição a realizar minha pós-graduação. Opa, maravilha. Yuri, primeiro eu quero agradecer a tua disponibilidade, tá? Então, muito obrigada por estar aqui no quadro Papo com Especialista. Tenho certeza que daqui vai sair vários insights aí para a galera. Mas, Yuri, vamos começar a conversa aqui. Eu queria entender um pouquinho da onde você é, um pouquinho da tua formação e quando você escolheu a tua graduação, você já pensou em trabalhar com o mercado financeiro? Já pensou em trabalhar na área de investimentos? Como que foi toda essa questão de ir para a área de investimentos? Sim, vamos lá. Sou do interior aqui da Bahia. Aqui não é nem interior, né? Feira de Santana, a segunda maior cidade da Bahia. Para quem não sabe, é o maior entroncamento rodoviário norte-nordeste, uma cidade muito comercial. Eu, no início da graduação de economia, eu decidi, foi nas eleições de 2014, estava terminando o terceiro ano do ensino médio, estava aquela questão de política, esse para um lado, Dilma para o outro, estava lá com meus 17 anos, e aí eu vi as entrevistas e sempre os caras assim bacanas, que estavam falando com terno e tal, eram sempre economistas. E quando eu fazia a propaganda de Aécio, aquele cara com 21 anos, foi gerente da Caixa, presidente da Caixa, superintendente, eu falei, poxa, tem alguma coisa diferente nesse curso. Então, ou os caras são muito bons, esses economistas, ou de fato o curso tem alguma coisa. Aí eu fui, fiz o vestibular, demorei alguns vestibulares, só passei de terceira. E aí, quando entrei no curso, tinha alguns professores que às vezes faziam alguns eventos. O curso não é tão voltado para isso, embora economia abranja bastante coisa, só que os professores davam aula de tesouro direto, fundo de investimento, às vezes tinha uma semana de economia, bolsa de valores, e aí aos poucos eu fui criando um gosto, então tive a certa influência de alguns professores que eram migrados para essa área, alguns alunos também que já operavam em bolsa, mercado de derivativos, e aí acabou que fui me especializando nesse processo, aquela especialização bem de leve, assistindo os vídeos do Primo Rico, assistindo os vídeos da Natália Arcuri, e aí depois de um tempo, quando eu já estava com um certo nível de conhecimento da graduação, quinto, sexto semestre, que aí eu descobri as certificações, eu já tinha até um certo conhecimento a respeito de investimentos, já atuando na prática, aí eu conheci as certificações e aí decidi entrar no banco. Fiz até uma entrevista aí para o Laranjinha em 2018, fui reprovado para jovem aprendiz nessa entrevista. Essa entrevista me deixou consumindo por dentro. Falei que, meu Deus, como é que pode eu perder para um outro colega do curso que na minha ótica eu ajudava mais que ele, mas são males que vêm para o bem. A partir disso, tirei a CPA 10, aí entregando o currículo em cada instituição, mesmo assim o pessoal dando, não, passe aqui depois. E aí com um mês e meio de estudo, depois de ter tirado a CPA 10, eu não cheguei a tirar a CPA 20, que eu fiz um movimento arriscado. Na época eu era estudante bolsista, então era pesquisador, ganhava R$700. E aí eu sabia que se eu tirasse a CPA 20, eu ia querer tirar o CEA. Aí eu fiz um movimento arriscado, estava gabaritando basicamente CPA 20, inclusive agradecer muito o Fábio Lozada, porque eu estudei por aquele curso que ele fez em 2018, gratuito no YouTube, salvou diversos universitários, até hoje eu indico esse curso da Unibanco, lá dos primórdios. Aí estudei por esse curso, 15 dias já estava gabaritando, e aí decidi fazer o CEA. E aí eu falei, poxa, se eu fazer o CEA, eu passo, gasto R$800 e não faço a 20, porque sobrepõe, né? E economizo R$500, né? Mentalidade de estudante de economia bolsista. Aí fiz esse movimento arriscado, passei no CEA, já era algo que eu gostava de investimentos, e aí fui entregando os currículos nas instituições. Era Bradesco, Itaú, onde dava aqui na cidade, não tem tantas instituições, aqui na época não tinha XP, não tinha BTG, basicamente eram os bancões, e aí depois de um tempo, 6 meses, entregando o currículo já com CEA, isso em 2019, e aí que eu entrei no Bradesco. E aí, entrando no Bradesco, pelo fato de já ter a certificação, ter uma certa aptidão, com 2 meses, tive um convite para realizar um treinamento na diretoria do banco.
E aí, quando voltei desse treinamento, voltei atendendo minha gerência regional, que era a Regional Feira de Santana. E aí eu fiquei 1 ano trabalhando como escriturário, caixa, só que atendendo a Regional Feira de Santana, as 47 agências. Tinha um especialista, de fato, que tomava conta da regional, e eu ficava mais para o interior. Então, fazia muita visita para o interior, aqueles clientes antigos, fazendeiros, tinham uma certa experiência em relação a isso. E aí, depois de 1 ano e meio atuando como caixa e escriturário, só que no cargo de especialista, né, um focal que chamava, o focal de investimentos, focal do consignado, no caso era o focal de investimentos da regional. E aí, após 1 ano e meio de instituição, eu fui promovido, algo muito rápido no Bradesco, ser promovido para especialista assim com tão pouco tempo. Aí, com 1 ano e meio, eu fui promovido para especialista de investimentos, fiz a academia de investimentos do Bradesco, fiquei 2 meses, devido à pandemia, não pude ir lá para São Paulo, ficar 45 dias, tanto que eu até conversava com os colegas meus, rapaz, foi até bom não ter me mandado para São Paulo, que se mandasse para São Paulo, eu ia ficar lá e não ia querer voltar mais aqui para Bahia, então foi em home office, aí fiz o treinamento, e aí depois desse período, fiquei 4 meses atuando como especialista no Bradesco, era um especialista exclusivo do Prime, até que eu fiz uma transição recente, tem mais ou menos 5 meses, para atuar como gerente de investimentos. Basicamente, eu fiz um caminho inverso do que todo mundo está fazendo atual. O pessoal sai de gerente de conta para virar especialista. Eu fiz um movimento contrário. Eu saí de especialista para, digamos, ser gerente de conta. Só que aqui no Safra, como o foco maior em investimentos, então eu continuo exercendo na prática esse trabalho também de especialista. Oh, bacana, bacana. Antes de entrar no teu trabalho hoje, no teu dia a dia, no Safra, né, como Top Advisor, você falou, Yuri, que lá em 2018 você fez um processo seletivo pro Laranjinha e não passou, né? Como que foi para você? Assim, muitos alunos, eles reprovam nos processos seletivos e quer saber, isso daqui não é para mim, vou pensar em outra área, vou migrar para outra área. Algum momento passou pela tua cabeça assim, não quero trabalhar em instituição financeira, em banco, enfim, eu vou pensar em outra coisa, vou migrar para outra área. Nesse momento que você reprovou, você fez ao contrário, né? Você reprovou e aí você começou a estudar ICPA-10, ICEA, e já começou a arquitetar e como que seria a tua transição nas certificações. Como que foi para você? De fato, eu tive essa questão de pensar em ir para outra área, inclusive eu fui. No período que eu estava tirando CEA, como na época a minha bolsa já não era suficiente para me sustentar, ajudar aqui em casa, e aí eu fiz outros processos seletivos para jovem aprendiz da Ambev. Depois de um tempo, passei como estagiário da Ambev, inclusive eu era um estagiário da Ambev com CEA. Só que o CEA da Ambev eu não era nada. E aí, nesse período que eu passei para estagiário da Ambev, como demorou de iniciar, foi 2 meses após eu ter sido aprovado, aí eu fiz seleção para o Bradesco nesse período para escriturário. Também fiz para estagiário do Bradesco, para o segmento corporate, que é o middle market. E aí, com 2 dias de Ambev, eu já tinha feito vários processos da Ambev para jovem aprendiz, já conhecia todo mundo da operação aqui em feira. E aí, com 2 dias de trabalho, eu estava lá na diretoria, conhecendo o diretor da Ambev, o estagiário da Ambev, ele tem toda uma sofisticação, é tipo trainee, só com um trainee um pouco ganhando menos, né? Porque o trainee, de fato, ele tem aquela questão de ser muito bem qualificado, ter toda uma estrutura para ele, e no estágio da Ambev tem toda essa superestrutura para desenvolver, tanto que após ser efetivado, eu exerci um cargo de chefia. Então, com 2 dias, eu tive que chegar com minha cara de pau para pedir demissão para ir para o Bradesco. Então, eu migrei para, digamos, para essa outra área, mas em nenhum momento eu tirei meu foco, que era o mercado financeiro. Era uma questão mesmo de sobrevivência, né? Tinha que pagar as contas no final do mês. E como a Ambev é muito próximo aqui da universidade, da minha universidade, devido às empresas júnior, o pessoal da Ambev, geralmente aqui na cidade, tem um costume de pegar só estudante de universidade pública, e como minha formação veio na universidade pública, então juntou esse lado aí da Ambev, inclusive até a própria cultura da Ambev é pautada na cultura do mercado financeiro. Para quem leu o livro Sonho Grande de Lemon, sabe que os caras, banco garantia, banco de investimento, então aquela questão de meritocracia, metas arrojadas. Então eu me sentia um pouco no mercado financeiro mesmo, estando de certa forma na área de logística. Bacana, bacana. Agora vamos falar um pouquinho do teu dia a dia como um gerente Top Advisor do Safra. Como que é teu dia a dia, Yuri? Qual que é a sua carteira, né?
os clientes que você atende, né? Que são de valores, como que é a questão da área de investimentos no Safra? Comenta um pouquinho para a gente. O meu trabalho no dia a dia ele é bem parecido com o que eu fazia no Bradesco, especialista de investimentos. A diferença é que no Bradesco eu tinha uma carteira, eu não tinha uma carteira, eu era especialista de uma agência, então assessorava os gerentes e os maiores clientes. Então, de certa forma, minha carteira era agência. Tinha, de certa forma, um processo de retenção. Aqui no Safra, nesse meu segmento, que é um segmento Hunter, de formação comercial, a atividade é uma atividade mais de ir até o cliente, de procura, apresentar a instituição. Não tem tanto processo de retenção, até porque estou nesse processo de maturação da carteira. Atualmente, minha carteira tem 20 clientes e quando eu chego para sentar com o cliente, é a mesma conversa que eu tinha como especialista do Bradesco. Aqui a gente tem uma superestrutura de investimento, porque o foco do banco é isso, a rotina é a mesma rotina que um especialista de investimento, chega de manhã, a gente escuta lá o Monte Carlo, fechamento de mercado, as nossas causas aqui, diferente de um bancão tradicional, com a ênfase maior em investimentos, até porque aqui não tem produtos que tem em outras instituições, então a prateleira acaba ficando muito pouco, mas de modo geral minha atividade é mais intensa comercialmente do que tecnicamente. Só que na hora que o cliente ele aceita conversar comigo, aí justamente esse lado técnico ele acaba ganhando. No dia a dia, até sentar com ele, conseguir marcar a visita, tudo certinho, aquele lado mais desafiador, mas a tranquilidade vem quando ele me recebe, estou lá presencialmente com ele, que é até algo que eu prefiro, né? Esse contato mais presencial, que a pandemia tirou um pouco, mas mesmo assim eu faço questão de ir até o cliente. Como que é o teu trabalho? Ele é mais home office? Você trabalha dentro de uma agência? Como que funciona? Meu trabalho ele é flexível, no caso eu atuo na minha cidade em Feira de Santana, mas eu vou periodicamente em Salvador, que é onde fica a minha agência lotada, então eu tenho uma flexibilidade muito grande em relação ao trabalho. Na maioria das vezes, na teoria é home office, só que eu faço de tudo para não ser home office. Meu trabalho tem que ser saindo de um cliente entrando em outro. Tem quase uma pessoa que trabalha com panfletagem, saindo de um indo para o outro. Tanto que quando eu estou em casa é o momento que eu estou mais triste. Se dependesse de mim, eu fazia 6, 7 visitas no dia. Já teve casos de alguns dias de eu fazer 5 visitas, que no caso é o auge, mas eu faço de tudo para não ser home office. Tanto que às vezes eu nem retorno para casa, eu vou para o shopping, sento lá na praça de alimentação, almoço lá e lá mesmo fico fazendo as ligações do cliente, para ter o máximo de eficiência possível. Maravilha, super eficiente. Aí a maioria das pessoas não gosta tanto, né, de fazer visita e tal, fica meio receoso. Quais dicas você dá, Yuri, para esses os alunos, né, para esses gerentes que ficam meio assim de fazer visita? Tem alguma abordagem diferente que você pode falar aqui para gente? Acho que, de modo geral, perder um pouco o medo, tentando, né, vendo as objeções. Eu, no meu caso, errei bastante, principalmente nesse início do Safra. Aqui a gente tem um programa com essa parte da abordagem comercial, então, querendo ou não, já ajuda bastante. Quando eu falo errar, eu digo não errar na abordagem, mas não tá tendo êxito em algumas concretizações de negócios. Então, nesse sentido, a gente tentar ver onde está errando e sempre buscar aperfeiçoamento na parte comercial e contactar o máximo de clientes possível. É uma questão mesmo de disciplina e de frequência. No caso, se a gente tiver uma atividade comercial intensa, contatar 100 clientes, mas se apenas 5% vir, 5% eu entrego minha meta em 200% na quantidade de conta. Então, a questão de resiliência, tem a questão da inteligência emocional, porque muitas vezes o não vai vir, não é pessoal, às vezes é um momento do cliente, às vezes é um momento do mercado, o cliente está com alguma perda, teve algum trauma, né, nesse mercado volátil, mas entender que esses ciclos acontecem. Assim também vai chegar um momento que você vai dar uma tacada boa, vai dar aquela motivada, e aí você segue esse ritmo, mas entender que de fato não vai acontecer e manter a disciplina e a constância que é a chave de tudo.
Essencial, fundamental é não desistir, né? Não desistir porque os nãos vão vir aí, vão bater na porta. O Yuri, já estamos aqui quase encerrando o nosso papo com o especialista, 15 minutos passa rapidão. Queria que você comentasse, se você pudesse, um pouquinho a remuneração, né? Média salarial de um gerente top advisor do Safra. Não precisa falar exatamente, tá? Mas fala um pouquinho de uma média, fala um pouquinho dos benefícios, se é muito diferente aí que o mercado traz pra gente, né? Sim, sim. O Safra, atualmente, esse programa que eu faço parte, que é o Top Advisor, é um programa de formação comercial. É tipo um trainee, só que um trainee, digamos, um pouco mais rigoroso, porque o trainee, de certa forma, ele tá para aprender. No meu caso, eu participei de um programa curto, não no mesmo nível que a Academia de Investimentos do Bradesco, que foram 2 meses, mas fiquei quase um mês de treinamento, então o banco dá subsídios comerciais, técnicos, para a gente estar se aprimorando. A média salarial atualmente no Brasil, se eu não me engano, está 7.200, tanto que porque aqui no Brasil a gente tem algumas discrepâncias, às vezes de praça, por exemplo, aqui na Bahia paga dobradinha, então às vezes a média anual fica maior do que uma pessoa de São Paulo, mas esse segmento, digamos assim, ele é meio tabelado, diferente, e aí tá nessa faixa. E paga variável, o PLR, tem benefício como plano de saúde, vale alimentação, tudo igual a outra instituição. Isso. Embora na prática a nossa atividade seja muito parecido com agente autônomo, que é aquela atividade mais rampa, aquela atividade mais comercial, a questão do variável paga sim, a instituição é conhecida por ter uma das variáveis mais atrativas. Ela tem a PLR, caso você não consiga chegar nos resultados, mas a PLR acaba sendo a PLR no mesmo nível de qualquer outro banco. E a pessoa que faz um movimento para ir para o Safra, você não quer ganhar aquela PLR tradicional, você de fato quer ganhar o bônus, quer ser alta performance, até para estar mudando de vida mesmo. Bacana, muitos insights aí para a galera, hein, Yuri? Quero agradecer novamente tua participação, tá? Foi uma conversa muito rica, a gente conheceu um pouco mais do teu dia a dia numa instituição tão grande que é muito sonhada por muitos alunos, né? Muitas pessoas, que é o Safra. Muito obrigada. Eu que agradeço, Dani. Tamo junto! Então, galera, esse foi mais um papo com o especialista, dessa vez com o Yuri. E se você tiver mais curiosidade e quiser conversar um pouquinho mais, chama o Yuri lá no LinkedIn, no Instagram, né, Yuri? Teu Instagram e teu LinkedIn é esse mesmo, Yuri Santos? Isso. No caso do Instagram é yuri.sl e o LinkedIn colocando Yuri Santos CFP já dá para encontrar. Show de bola! Show de bola! Então, qualquer dúvida, querem conversar, bater mais um papo com o Yuri, chama ele lá nas redes sociais, siga no Instagram, adicione lá no LinkedIn. Networking é muito importante, hein, galera? Muito obrigada e até a próxima. Tchau! Tchau.